Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Medcast do Sertão. Hoje nós vamos conversar aqui com o professor Dr. Sérgio, tá? Sobre medicina e espiritualidade. Sérgio, bom dia, né? Um prazer aqui receber você junto a esse nosso podcast. Hoje é o nosso primeiro episódio, tá? Você é o professor convidado da gente, uma indicação muito forte do nosso coordenador Michel e um consenso entre nós, participantes aqui do projeto Medcast do Sertão, que você seria o professor ideal realmente para poder fazer essa abertura e um tema tão importante como esse, que é a medicina e espiritualidade, né? Sérgio, muito bem-vindo, um prazer receber você aqui. Danilo, eu fico extremamente lisonjeado, feliz com a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Alunos meus queridos, professor Michel, um grande querido também, né? E, enfim, acredito que a gente vai discorrer sobre uma temática que, de fato, é de relevância para discussões e reflexões íntimas próprias. Então, vamos tocar o pau que vai dar tudo certo. Vamos lá. Vamos embora. Sérgio, para a gente poder começar, né? Iniciar a fazer uma introdução, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória profissional e como isso adentrou na parte da espiritualidade, na medicina também. Tá, Danilo, é muito interessante. Eu já falei isso em algum momento, em algum outro canal, mas, bom, eu sou biólogo de formação, tá? Então eu tenho toda um trabalho acadêmico voltado a essa perspectiva. Sempre me interessei pelas questões da saúde humana, então quando a gente pensa sobre biologia, eu acho que é muito vasto o nosso campo de atuação. Entretanto, não me era muito próprio a questão, por exemplo, zoológica ou botânica. Eu sempre realmente gostei das relações com a saúde. Então eu fiz mestrado na área da biologia celular, na área da biologia molecular, fiz doutorado na área da biologia aplicada à saúde. Entretanto, acredito que as minhas próprias crenças, né, aquilo que eu já acreditava, aquilo que era de suporte meu, ela prevaleceu em alguns momentos nos questionamentos do tipo, mas será que a fé realmente importa? Será que a fé tem alguma relação positiva na questão da saúde, já que nós ouvimos isso dentro de um conceito e de um contexto muito religioso? Eu ganhei um livro de uma tia minha e esse livro, na época, me abriu muito a perspectiva. Era um livro de um biólogo que falava sobre, estudava sobre as relações da saúde e da espiritualidade. Ele até misturava alguns outros elementos que talvez hoje, na minha análise, eu acho que é um pouco falho, mas me despertou muito a ideia de estudar e conhecer. Então eu comecei por conta própria a discutir, a entender, a ler, a buscar informações. Inicialmente, e aí eu estava no momento da faculdade em que eu ainda não tinha uma propriedade muito grande com relação ao meio científico. Então, eu fui buscando informações variadas. Então, eram os livros, muitos de ordem religiosa e certos trechos e artigos salteados, enfim. Chega um momento em que eu já me encontro mais a par da perspectiva científica e começo a encontrar, de fato, artigos e um mundo no meio acadêmico, na pesquisa científica, que discutia sobre medicina, sobre saúde especificamente e espiritualidade. Então ali eu me engatei, eu me achei. Era uma forma que eu encontrava de dar utilidade àquilo que eu havia estudado tanto dentro de uma perspectiva que fazia muito sentido para mim. Então eu consegui alinhar a perspectiva profissional com a perspectiva do si, do eu, da minha, né, da ideia de filosofia de vida que eu queria para mim. E ali eu comecei, então, né? E aí a coisa foi, na verdade, ganhando corpo, foi fluindo, foi aparecendo a oportunidade de falar, a oportunidade de discutir, a oportunidade de aprender, e aí eu fui caminhando dentro dessa perspectiva. Aí, Sérgio, hoje dentro da faculdade, quando a gente fala em projeto de extensão, né, que, querendo ou não, é o nosso contexto aqui. Hoje você toca um projeto relacionado à espiritualidade. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse projeto, qual o intuito dele, onde é que vocês atuam. Danilo, é exatamente isso.
O projeto Espiritualidade e Medicina, ele surge exatamente desse desdobramento do estudo acerca das relações da saúde e da espiritualidade, né? Eu lembro que houve um momento ali muito próximo à pandemia em que eu já estava imerso nesses estudos, nessas discussões, mas não havia ainda sistematizado um processo de aprendizado focado nisso. E a gente estava na pandemia e eu achei que era um momento oportuno. Então, eu peguei ali alguns textos, algumas referências, alguns roteiros que já haviam, de alguma maneira, sido colocados a público e tracei um caminho de como a gente vai discutir e estudar espiritualidade e saúde. Quando eu terminei esse roteiro, onde tinha desde o aspecto da introdução, as aplicações clínicas, a como proceder, o que é que a ciência falava, os estudos científicos mais atuais. Quando eu terminei tudo isso e compilei isso, eu tinha algo ali de 200 slides. Eu terminei hoje. Amanhã eu recebo uma mensagem de um amigo meu, coordenador na época de uma pós-graduação na área da enfermagem, dizendo: Sérgio, eu estou precisando muito de um professor para ministrar uma disciplina de saúde e espiritualidade. Tu já tá com material. E eu tinha terminado tipo um material, tudo no dia anterior. Aí eu disse assim: mas é claro, vamos agora, eu tô pronto. Tô pronto. Né? Então, então eu já tinha tudo isso muito organizado. Rodei alguns cursos desses, né, na pós-graduação, algumas aulas dessas, fiz isso com eles. Então eu fui pegando o trejeito e o jeito de como colocar isso para jogo, né? Como ensinar sobre essa temática e, melhor, como sensibilizar sobre essa temática. E aí, por que a questão da espiritualidade? É só um desdobramento, né? Então a gente aqui na Faculdade de Medicina do Sertão, a gente entra com uma disciplina eletiva de medicina e espiritualidade, onde a gente traz aprofundando as perspectivas da ciência, da religião, da espiritualidade, da medicina, tudo isso para discussão. E aí, em um determinado momento, eu disse: não, vamos colocar isso em prática, né? Vamos fazer isso acontecer, vamos sentir como é que é lidar com o paciente que está ali no leito, prestes, diante da sua terminalidade. Vamos acolher, vamos ouvir, vamos entender o que é que ele tem de dor e como que a gente aplica isso que a gente aprende aqui. Então, na verdade, é uma extensão, é um desdobramento. E aí surge, de fato, o projeto Medicina e Espiritualidade. A gente iniciou fazendo as ações, na sua maioria das vezes, de capelania em algumas unidades de saúde já pré-definidas. Hoje a gente tenta expandir isso, né? Levar um pouco dessas análises e dessas reflexões da medicina, da saúde e da espiritualidade para outros âmbitos, mas de fato ouvir o paciente, sentir o paciente e dar a ele algum conforto nessa perspectiva do si, do eu, que não é puramente biológica, é encantadora, né? Então, chegar no paciente, ouvir a dor dele, falar, entendê-lo, né, acolhê-lo, é a questão da escuta empática. Então, quando você faz tudo isso, quando você se envolve com aquele paciente, você deseja ajudá-lo de alguma maneira, mesmo que seja através das reflexões, das palavras, através daquilo que ele já traz de espiritualidade. Isso é importante ser dito. No projeto Medicina e Espiritualidade, a gente acolhe a espiritualidade do paciente como um todo. Então, não importa se ele é evangélico, não importa se ele é católico, não importa se ele é umbandista, não importa se ele é espírita. Na verdade, ali a gente está fazendo um acolhimento da espiritualidade. Então, a gente vai pegar esse paciente, a gente vai ouvir esse paciente e, no final das contas, a gente vai sentir que trouxe para ele algum tipo de alívio, algum tipo de auxílio. É a dor espiritual que é sanada naquele momento, né? A gente fala muito de dor física, né? Mas há uma dor de ordem espiritual que muitas vezes
é muitas vezes percebida nas dificuldades que aquele paciente tem em lidar com Deus. Às vezes ele acredita que se encontra naquela posição porque Deus o castigou. Ele tem uma certa rixa, ele tem um certo incômodo com a sua religiosidade, com a sua espiritualidade. Então, tentar de alguma maneira minimizar isso desafolga, né? Despressuriza. É como alguém que está sendo sufocado e de alguma maneira ele passa a respirar novamente, né? É isso. Sérgio, assim, eu tenho já uma formação, eu sou enfermeiro, acho que você já sabe, né? Sim. Sou enfermeiro já há 9 anos e eu bato muito de frente, não bato, mas eu me deparo muito com pacientes em estado terminal, pacientes com dores Isso. muitas vezes crônicas. E assim, tanto na faculdade de enfermagem, com essa minha experiência, quanto agora na faculdade de medicina, a gente é muito ensinado a tratar a dor física do paciente. Essa questão espiritual e religiosa dificilmente é tratada. Na minha outra formação, eu não tive não, nenhuma disciplina, nem me envolvi em nenhum projeto e nem tinha nenhum projeto na faculdade. Eh, quando a gente fala de religiosidade e espiritualidade, qual seria essa diferença e como vocês estão conseguindo trazer esse tema para dentro da cabeça do aluno, para que ele consiga olhar o paciente de tal forma que ele não trate só a dor física dele, mas a dor espiritual. Tá, tem 3 pontos aí importantes para a gente discutir. Primeiro o nosso intuito enquanto formadores de profissionais da medicina, de médicos, é formar médicos que, como você muito bem pontuou, seja capaz de assim, é ser o mais utópico possível. É claro que a utopia ela não vai ser alcançada, mas é ser o melhor possível. É dar o máximo que se pode. Então, é óbvio que todos nós, pacientes, esperamos desse profissional médico um olhar mais humano. Então, eu acredito que o projeto de extensão de medicina e espiritualidade, ele traz esse aluno que está se formando para essa análise, para essa discussão, para essa percepção. Como eu posso ser mais humano? Olhar a dor do outro, Danilo, é a melhor forma de sensibilizar o outro na perspectiva de muitos aspectos, e para a gente da espiritualidade também. Se ensinar a espiritualidade é difícil, mas sensibilizar o outro acerca disso é melhor. Ensinar o outro a ser humano é difícil, mas sensibilizar o outro para ele perceber que o outro é um indivíduo que tem particularidades e que precisam ser atendidas essas particularidades, cada um ao seu tempo, isso aí só no campo prático, que é o que a gente tenta buscar. Então a gente tem aí, primeiro, um apoio à formação médica, né, que é formar médicos mais humanos, mais empáticos, mais respeitosos. E a parte técnica ele aprende em todos os outros aspectos. Enquanto projeto Medicina e Espiritualidade, eu tenho esse plus a somar. Bom, então você tem esse aspecto. O outro aspecto é essa questão da espiritualidade e da religiosidade, né? Como é que a gente trabalha tudo isso? Muito bem, eu acho que aqui vale a pena fazer a distinção clássica do que é espiritualidade, do que é espiritualidade, e abrir um parênteses para uma discussão até mais atual, que eu acho super válido. Primeiro, o que é religiosidade? Em termos muito práticos. Você tem uma religião? Então, se você tem uma religião, você tem ritos, você tem rituais. Então você comunga, você faz a novena, você lê tantas vezes um determinado texto, você faz tantas orações por dia. Há um ritual que precisa ser executado para que você possa, então, ser percebido como um indivíduo religioso. Então, religiosidade fala o quanto nós estamos praticando daquela institucionalização de uma crença. E o que é espiritualidade? A espiritualidade ela é um pouco mais ampla. Ela fala daquilo que vai além da existência humana. Ela fala daquilo que faz conexão com o sagrado. Então, a minha busca por aquilo que está além de mim mesmo, do campo biológico, do campo material, e que toca na minha perspectiva de sagrado, é o que a gente conhece didaticamente e cientificamente como espiritualidade. Mais uma vez, espiritualidade é um termo polissêmico, ele é um termo que traz para a gente várias análises e várias reflexões. Dentro do âmbito da ciência, é disso que nós estamos falando. Seguir rituais e ritos religiosos e ser religioso, e ter aí a busca nata
intrínseca daquilo que vai além da experiência humana e que fala do sagrado. Ponto. Qual que é o parênteses que a gente precisa fazer? Por muito tempo e por várias razões que talvez não nos caibam discutir aqui agora, a gente meio que tenta se afastar do aspecto da religiosidade para abraçar a espiritualidade. Já percebeu isso? Então, hoje em dia, a gente vai falar assim, não tenho religião, né? Não sou religioso, eu sou espiritualizado. Não, eu não sou muito apegado a essa questão da religião. Eu acredito em alguma coisa, eu na verdade tenho a minha espiritualidade. Então se tornou um pouco fora da moda dizer que é um indivíduo religioso, né? Por várias razões. Tudo bem até aí. Só que o que a gente não pode é generalizar, como em alguns momentos a gente ouve se falar de que religiosidade não há nada a ver com espiritualidade. Não, está errado, né? Tá errado, tem muito a ver sim. Pense em espiritualidade como sendo algo a se alcançar. Se é algo a se alcançar, qual é o caminho que nós vamos traçar para chegar nesse ponto final? Então, a religiosidade, para muitos, é a oportunidade de se alcançar esse aspecto da espiritualidade. Quanto espiritualizado eu sou? Depende. Para muitos, a vivência espiritual está dentro da prática religiosa. Para outros, a prática religiosa não obrigatoriamente vai fazer com que este indivíduo seja espiritualizado. Então, acho que esse parênteses precisa ser feito. Sérgio, quando a gente fala de espiritualidade, principalmente não no tratamento, eu não falo no tratamento, porque é difícil a gente oferecer isso a um paciente, porque por muitas vezes o paciente ele não entende. Ele não entende qual o intuito do projeto de extensão, por exemplo, que vai chegar ali no leito dele e vai oferecer algo que ele ainda não sabe. Por vezes ele nunca participou de nada religioso, espiritual. Porém, quando a gente fala dessa parte, dessa entrega, eu acho que a palavra é até melhor, entrega, que vai depender da pessoa, do paciente receber essa entrega bem ou não receber até, né? Pode chegar a esse ponto. Mas quando a gente fala dessa entrega de espiritualidade e religiosidade no tratamento dos pacientes, quais os principais benefícios que esses pacientes, sejam pacientes crônicos, já pacientes em estado terminal, pacientes que estão ali realmente em um tratamento paliativo, ou até mesmo um paciente em uma situação psicológica ruim. Quais seriam os principais benefícios para essas pessoas? É sempre importante dizer o seguinte, que espiritualidade pode ser ferramenta, né? E ferramenta não obrigatoriamente se usa. Se questiona muito, e se o paciente não for, né, ou não tiver de uma espiritualidade, de uma religiosidade, não tem problema. Se ele não tiver, tá tudo certo também. Ele segue a sua vida dentro dos outros aspectos, né, de tratamento, sem que se discuta essa análise, até porque a espiritualidade, ela talvez não seja percebida como tratamento, né, mas como algo que me dá suporte. Então vamos lá. Então, primeira coisa, se eu tenho uma crença importante na perspectiva da espiritualidade, da religiosidade, e eu desejo utilizar isso dentro do meu processo de tratamento, ou de adoecimento, ou da terminalidade que eu estou vivendo ali, ótimo. Se não, tá tudo bem também, né? Tem uma coisa interessante que é o desdobramento que a vivência da espiritualidade nos proporciona, que é mais humanização. A gente reconhece hoje que tem muita gente falando sobre cuidado do paciente sem levantar a bandeira de espiritualidade, mas que no frigir dos ovos, no âmago ali da grande temática de discussão, há um aspecto espiritual muito forte, né? Então, não é só o falar sobre uma crença, falar sobre uma religião, é o acolher, é ouvir, é considerar, é dar a mão, é abraçar, é se envolver integralmente com aquele outro para sair junto daquele barco, daquele oceano, junto com ele de mãos dadas, ou seguir com ele até o final da sua estrada, né? De mãos dadas, sem abandonar, sem deixar. Lidar com o sofrimento do outro, Danilo, não é fácil.
É difícil, né? Porque faz com que nós acessemos as nossas próprias dores. Ninguém sente a dor do outro. Isso é impossível sentir a sua dor, sentir a dor de Tássio, a dor de Clara. É impossível. O que eu sinto é a minha dor numa representação do que eu penso ser a sua dor. Então, está doendo tanto em você que eu procuro em mim aquilo que também talvez doesse o máximo para que eu pudesse perceber e entender, né? E me aproximar daquilo outro. Vividas, né? Então, assim, não é fácil querer se misturar a isso, querer se colocar nessa situação unicamente para estar com o outro, unicamente para dar suporte ao outro, né? Bom, mas de que maneira, então, essa relação da espiritualidade e da saúde, ela pode se manifestar nesse paciente? Bom, existem vários aspectos, né? A gente pode pensar aqui de maneira muito didática num primeiro, que é suporte. Todos nós buscamos em algum momento aquilo que nos suporta. Lidar com um momento de dificuldade na vida, lidar com circunstâncias tenebrosas, terríveis e amedrontadoras, como pode ser o fim da vida, não é fácil. E isso faz com que eu busque aquilo que me dá suporte. A religiosidade e a espiritualidade ainda hoje, seja ela real ou não, ela funciona para que o indivíduo possa ser suportado naqueles momentos da dificuldade. Então, esse é um primeiro aspecto. A gente pode pensar também que a vivência dentro de um aspecto mais espiritualizado ou religioso implica diretamente em certo estilo de vida que favorece a saúde. Então, por exemplo, é mais difícil um indivíduo que é muito religioso ele se envolver com drogas, é mais difícil, porque ele tem ali, querendo ou não, dentro daquele aspecto da religiosidade, da espiritualidade, uma certa trava, né? Um certo impedimento, porque ele julga que aquilo não é legal, que aquilo não é saudável, que aquilo não é bom para ele. Então, é natural perceber que certas posturas e comportamentos tendem a ser mais salutares para o indivíduo que é mais espiritualizado / religioso do que para aquele que não o é, né? E claro, a gente não pode deixar de pensar numa perspectiva talvez transcendental, onde, quem sabe, e aí a gente não tem como provar, a gente só tem como vivenciar e experienciar aquilo ali. Será que de fato não há o auxílio dessas entidades de um plano não mais material que auxilia aquele paciente na recuperação das suas energias, né? Na intuição, no sopro de que tudo vai ficar bem ou de que se deve ter paciência? A gente não pode descartar a existência, Danilo. E aí, quando a gente fala de medicina, não, mas de saúde e espiritualidade, do estudo da espiritualidade, a gente reconhece que tem muitos pacientes que veem, que falam, que escutam, e óbvio, podem ser processos de alucinação, até podem ser processos de alucinação, mas para muitos outros não faz sentido, né? Porque eles veem a mãe que faleceu falando para ele coisas que faz muito sentido dentro de uma perspectiva psíquica saudável para aquele paciente que não tinha um desordem. Coisas que até acontecem, né? Coisas que vêm acontecer. Então, assim, bom, diante dessa realidade que existe e que a gente não pode se abster de chegar nela, a gente acredita que possa haver também a interferência desses espíritos que já não mais aqui se encontram, mas do lado de lá, influenciando os que estão do lado de cá. Então, existe todo esse caminho. E nós, o que é que nós, então, buscamos fazer? Na verdade, nós só buscamos dar o apoio. Nós só buscamos refletir sobre, nós só buscamos, de alguma maneira, dirimir essas dores de ordem espiritual. E aí a experiência de cada um, ela é única, individual e própria. Não tenho como fazer você ver ninguém, não tenho como fazer você tomar um lifestyle mais saudável, porque você agora vai ser espiritualizado ou religioso. Não, eu só tenho como refletir. E, obviamente, cada um faz as suas escolhas e os estudos têm mostrado que quanto mais a vivência dentro dessas práticas religiosas / espiritualizadas, mais saudável é esse paciente em vários aspectos. Depois a gente discute sobre isso.
Sérgio, antes da gente partir para essa parte de pesquisa, é um ponto muito interessante também, e é um dos nossos intuitos, né, do projeto de extensão. Eu queria partilhar contigo uma experiência que eu vivi na época do Covid. Eu acho que tem uns 3 anos, naquele auge do Covid, 2021, por ali. Eu trabalhava em uma UTI onde nós tínhamos 10 vagas. Na realidade, eram 30 leitos, mas eram 3 UTIs, cada UTI com 10 vagas. E, infelizmente, um paciente foi a óbito e surgiu uma vaga para entrar. Nesse aparecimento dessa vaga, tinham 8 pacientes para entrar, ou seja, tinham 8 pacientes na sala vermelha, distribuídos ali entre sala vermelha e sala amarela do hospital, para entrar, aguardando essa vaga. E proporcionalmente, dos 8 ali, 5 estavam no mesmo nível de gravidade. E naquela altura do campeonato, eu acho que você deve lembrar muito bem, o paciente não entrar para a UTI era quase uma sentença de morte. Pacientes graves, eu estou falando de paciente grave, paciente que necessitava ser intubado, ou tinha uma indicação muito forte de uma UTI. O paciente que não entrasse para a UTI era realmente quase que uma sentença para ele. Estava muito complicado, o vírus estava extremamente agressivo e, infelizmente, junto com um médico que estava de plantão comigo, nos foi dada a missão de escolher qual paciente queria entrar. Ou seja, a gente escolheria alguém para entrar para a UTI e ter mais uma chance de sobreviver. E os outros 4, óbvio que não era uma sentença de morte, porém, a chance desse paciente sobreviver ao Covid fora de uma UTI era bem baixa naquela altura, porque os estudos ainda não estavam avançados, o suporte para aquele paciente fora de uma UTI não era tão bom. E quando eu lembro muito bem dessa cena, quando eu me deparei com aqueles 5 pacientes que estavam, os outros 3 estavam fora, mas os 5 mais graves estavam na sala vermelha, eu não sabia o que fazer. O médico olhou para mim, pediu minha opinião, que eu fazia, era uma equipe muito profissional, ainda tinha um fisioterapeuta também com a gente, e disse, e aí, o que é que a gente vai fazer? Quem a gente vai levar? Eram todos proporcionalmente na mesma faixa etária de idade, às vezes a gente tende a escolher o mais novo, só que eram 5 pacientes de 20 e poucos anos de idade. E aí eu olhei para aquela cena e meu Deus, nessa hora eu chamei por Deus, tal. O que é que eu vou fazer? Quem é que eu vou escolher aqui? Os pacientes têm a mesma idade, os pacientes têm o mesmo quadro. E não sei por que nós 3 pedimos para fazer o diagnóstico, não um diagnóstico, mas sim um apanhado geral de todos os pacientes e realmente na parte clínica decidir quem iria. Porém, como eu falei, os 3 estavam muito parecidos e foi mais uma questão de escolha realmente. Quando a gente decidiu fazer esse apanhado, os 3 separados, que nós 3 voltamos, os 3 escolheram a mesma pessoa. O que é que eu quero dizer com essa experiência que eu vivi? Apesar de ter fatores clínicos que contribuíram para a escolha daquele paciente, todos estavam no mesmo nível de gravidade. Eram todos pacientes que função renal muito ruim, pacientes com pulmão muito congestionado, a carga viral era muito alta. E eu creio até hoje que alguma coisa levou nós 3 a escolher a mesma pessoa. E hoje esse paciente, ele mandou mensagem para mim ontem. Ele passou um mês internado na UTI, foi estubado, aí foi reintubado, foi estubado novamente, passou por uma traqueostomia, foram 34 dias de internação. E ontem ele mandou mensagem perguntando como é que eu estava, ou seja, esse paciente sobreviveu. Então, tem algumas situações que nos levam a pensar que não é só a parte prática, que tem alguma coisa espiritual. Porque se tava todo mundo ali, e infelizmente aqueles 4, eu falo assim, porque foi uma época muito difícil, muito complicada. E aqueles outros 4 pacientes que ficaram, infelizmente, morreram. E só quem sobreviveu foi o cara que entrou. Então, para mim, tem alguma coisa, eu não sei explicar, porém tem algumas situações, a espiritualidade, ela
É complexo, né? fica um pouco mais forte. É complexo. A discussão disso é muito complexa, porque dentro de um contexto religioso, a gente falaria, inclusive, muito melhor acerca disso, mas dentro de um contexto científico, é, é praticamente impossível a gente falar sobre a interferência desse plano espiritual, mas a verdade é que a gente precisa se perguntar o tempo todo, né? Porque é um pouco aquela história, a ausência de um determinado dado, ela não invalida aquele dado, né. Então, assim, às vezes eu não consigo medir. Talvez por hora eu não consiga perceber, eu não consiga visualizar, mas isso não significa que não exista, né. Igual a ideia do vento que eu não vejo, né, mas já percebo, já sinto. Então, não é porque eu não vejo que aquilo não existe. E aí a gente vai, talvez, pensar numa perspectiva de, causalidade, né. Será que as coisas elas acontecem por acaso, né? Só por coincidência? É muito olhando a natureza, olhando a célula, olhando a biologia, olhando o corpo humano, olhando a anatomia, fisiologia, que é aquilo que nós estamos inseridos no dia a dia, é muito louco pensar que as coisas se fazem pelo acaso, né. Eu nunca cheguei na minha casa, infelizmente, com muita fome, desejando comer uma lasanha maravilhosa, abri o forno e por acaso tinha uma lasanha pronta, maravilhosa do jeito que eu queria. Não tinha. Se alguém não pôr a mão para fazer, ela não se faz por acaso. Então eu penso que o funcionamento e tudo mais, e a maneira como a gente vive esse mundo e as intuições, talvez a gente possa falar nisso, né? Todos nós temos em um momento ou outro uma intuição. Eu não sei se essa intuição de fato ela é por acaso. Talvez haja ali realmente, como você tem proposto, talvez haja alguma coisa sobre, né, humana, né, não sobrenatural, porque esses aspectos, e inclusive dentro de uma análise de pesquisa, a gente vai perceber que essa relação precisa ser estudada, né? Então não é sobrenatural, é até natural. Agora é um pouco além da biologia, além da matéria propriamente dita, né? Bom, quem Sérgio, agora para a gente ir realmente mais para a parte científica, né? O que é que a gente tem hoje em relação à pesquisa realmente sobre espiritualidade, de mais assim, de evidência realmente que a tá. gente pode utilizar isso na prática? Tá, vamos fazer aqui um contraponto importante, né? O cara me vê, o aluno me vê e ele acha que eu sou defensor da saúde e da espiritualidade. Calma aí, vamos estudar, né? A gente precisa avaliar as evidências científicas. Primeira coisa, Danilo, é importante dizer o seguinte: até fazendo um contraponto com uma pergunta que você me fez um pouco antes. Quando a gente vai avaliar as escolas médicas fora do Brasil, a maioria delas já possuem as disciplinas que versam sobre saúde e espiritualidade, incluídas dentro do currículo médico. Ele precisa pagar, ele precisa aprender desta relação. E precisa aprender desta relação porque ela existe, ponto final. Que seja para o bem, que não seja para o bem, que seja para melhor, que seja para pior, mas ela existe, então precisa ser investigada e discutida. Eu digo que a ciência, ela é limpa. A ciência, ela é isenta. O que faz com que, em algum momento, nós criemos empecilho para se estudar sobre espiritualidade dentro de um aspecto científico são as pessoas que fazem essa ciência. Não faz sentido pensar que a ciência, pura e simplesmente, capaz de, em qualquer ponto, discutir, interpretar, entender, validar ou não validar algum aspecto, tem as suas preferências. Não é a ciência, mas são as pessoas que fazem dessa ciência. Então, lá fora, a maioria das escolas já possuem esse tipo de disciplina. A gente tem aqui para o Brasil uma realidade diferente. A nossa realidade é de que há, para os cursos de pós-graduação, uma porcentagem ainda menor de 50% quando comparada lá fora, dentro desses estudos e análises acerca da medicina, saúde e espiritualidade. Então, isso a gente também precisa melhorar. E aí eu acho que é um grande ganho quando a gente olha uma disciplina como a nossa, eletiva, aqui dentro da Faculdade de Medicina do Sertão, quando a gente olha um projeto de extensão de medicina e espiritualidade,
espiritualidade é um grande ganho. E além de ser um ganho, é um plus, né? A gente está um pé à frente nesse processo, discutindo, aprendendo, ouvindo, refletindo, dialogando e pondo em prática. Então, no momento que a gente soma tudo isso, eu acho isso incrível e acho que a gente dá um salto dentro, no comparativo, talvez com outras instituições. Bom, o que mais que a gente precisa dizer? Hoje a gente tem, olhando a ciência, um panorama que se faz mais ou menos da seguinte maneira. Quando eu vou estudar sobre espiritualidade, é muito vasto e difícil, porque é muito subjetivo. Essa subjetividade que eu desejo que exista no meu trato com o paciente, eu já explico por que isso, não é o que eu desejo dentro de uma análise de pesquisa, dentro de uma análise de buscar. Por exemplo, eu quero avaliar se a espiritualidade ela é mais salutar ou não, se ela lhe ajuda ou não. Só que como é que eu avalio se você é mais espiritualizado do que eu? Ou se você é mais espiritualizado do que Claro, do que Tássio, do que Michel, do que... Não dá para fazer essa análise pura e simplesmente porque é de uma ordem muito subjetiva. Né? Talvez o que eu faça enquanto prática espiritual não me traga ao patamar da vivência espiritual que você tem. Então é complicado. E é por isso que a maioria dos estudos eles vão se utilizar da ideia da religiosidade. Então você vai pegar muito estudo que vai falar assim: quanto mais religioso / espiritualizado é o paciente, mais ou menos alguma coisa. Então, normalmente é sempre espiritualidade e religiosidade, porque é mais fácil medir religiosidade. Quantas vezes você foi na igreja? Quantas vezes você lê o livro? Quantas orações por dia você faz? Como há um rito, eu posso me apegar a esses elementos para avaliar quão mais religioso eu sou ou não. É engraçado que quando a gente faz isso, a gente reconhece que tem muita gente que se diz religiosa que não é. Qual é a sua religião? Aí ela diz religião tal. Aí eu digo assim, tá, tem ido na missa toda semana? Não. Mas qual foi o último livro que você leu? Eu não li. Leu a Bíblia? Não, só trechos. Mas eu vou no final do ano. Então, na verdade, de religioso, aquele indivíduo não tem nada, né? Porque ele não está dentro daquele culto, daquele rito. Muito bem. Então, é mais fácil medir religiosidade do que medir espiritualidade. Entretanto, a gente tem boas escalas para avaliação de espiritualidade. E aí, o que é que fala? Que as relações, os estudos mostram normalmente para a gente, a massa dos estudos, as relações que se dão entre espiritualidade, religiosidade e saúde mental. A maioria dos estudos falam sobre a relação da saúde mental com religiosidade, com espiritualidade. Poucos estudos vão abordar a ideia da religiosidade, espiritualidade e saúde física. Então, melhora a hipertensão, melhora as taxas glicêmicas, melhora triglicerídeo? Não sei, né? Poucos estudos avaliam, não. Poucos estudos eles estão avaliando ainda isso. Então, quando a gente vai para uma necessidade de evidência científica, a gente vai reconhecer que há uma fragilidade nesse aspecto. Mas aí também tem uma coisa muito boa. A gente não está aqui para dizer que a espiritualidade é salvadora de nada, nem ferramenta única e exclusiva para cura impossível. Não é isso não, né? A gente, na verdade, reconhece que tem muitas análises em pacientes em que a espiritualidade não é tão salutar como a gente imaginaria que fosse. Imagine um paciente que tem um trato com Deus ou com a sua religião de ordem mais negativa. Então, ele acredita que está naquela circunstância porque Deus castigou. Ora, para esse paciente, reaver esse contexto, essa relação num processo de tratamento não é bom. Não é bom, né? Se ele julga que a relação que ele tem com Deus é ruim, então por que eu vou utilizar isso dentro do seu tratamento de câncer? Talvez eu não precise trazer isso à tona. Então, nem sempre, quanto mais espiritualizado, melhor a saúde. Às vezes, a depender do contexto e, sobretudo, do contexto das ordens da saúde mental, talvez, quanto mais espiritualizado, mais medo, mais angústia, mais pressão, menos saúde. No geral, o que é que nós temos para esse indivíduo que tecnicamente se encontra em perfeito estado de ordem mental, não tem distúrbios, é robusto, lúcido? Bom, a gente tem que quanto mais espiritualidade, mais religiosidade, maior saúde. Aí como isso, Danilo? Então significa que não entra em depressão?
Não, entra. Entra em depressão do mesmo jeito. Mas aí quando os estudos vão avaliar, esses que são deprimidos, eles saem mais os que são espiritualizados, mais religiosos, eles tendem a sair mais rápido do quadro depressivo do que aqueles que não são. Ou o fármaco faz mais efeito para aquele que é espiritualizado religioso do que para aquele que não é, né? Ou, de fato, funciona como um elemento protetor. Então ele está a um nível de desenvolver aquele quadro depressivo, mas de alguma forma aquilo, talvez a religião dê esse suporte a ele. Por várias razões, mais uma vez, é legal estar em um meio onde todos se tratam bem? É legal. Então, quando eu saio da minha casa, que eu tenho problemas diversos com a minha família, que eu tenho dificuldades variadas, e chego, por exemplo, dentro de um culto religioso, onde todo mundo me trata como um irmão, onde todo mundo fala de prosperidade, onde todo mundo fala que a gente vai ficar bem, é mais fácil, né, viver ali, é mais fácil ser bom ali e acaba funcionando como um elemento despressurizador. É a ideia da coletividade, do social, do estar engajado em algum propósito, em algum projeto. Ora, dentro lá da igreja em que eu faço parte, suponham, eu tenho as ações de auxílio às crianças necessitadas, auxílio aos idosos, tem o sopão que a gente distribui todo sábado. Cara, se você for avaliar, eu tô saindo de casa na segunda, tô saindo de casa na quarta, tô saindo de casa na sexta e no sábado a gente ainda faz uma confraternização. Não é gostoso? É maravilhoso. Então, isso é promotor de saúde. Simplesmente pela minha postura, pelo meu estilo de vida engajado dentro do social. Precisaria ser uma igreja? Não. Poderia ser só a comunidade em que eu vivo, mas aquilo é muito positivo dentro desse aspecto, né? Fora, obviamente, como a gente já comentou, os outros aspectos ao qual eu posso estar atrelado. Então, naturalmente, eu não bebo tanto, eu não vivo com certos tipos de vício, as viciações, na verdade, tendem a ser menores, porque a ideia de uma espiritualidade, de uma religiosidade tende a buscar a virtuação do indivíduo. Então, a ideia é que você está atrelado a um culto religioso espiritual para que você se torne uma pessoa melhor, e dentro dessa análise da pessoa melhor, falar menos palavrão, ter menos vício, diminuir a questão da, sei lá, da sexualidade desregrada, da bebida. Então, de uma maneira geral, são comportamentos que favorecem esse indivíduo a possuir hábitos mais saudáveis, né? Então, talvez de uma DST, aquele indivíduo ele não corra risco, né? De uma cirrose alcoólica, ele não corra risco. Mas também, mais uma vez dizendo, não é porque o indivíduo se apresenta religioso, né, que ele vai ter esse fator protetivo, né? Talvez ele possa frequentar várias vezes aquele culto religioso e, na verdade, não ser intrínseco, né? Existe dentro das discussões uma coisa que se chama de orientação extrínseca e uma orientação intrínseca. Basicamente, dentro de uma orientação intrínseca, a espiritualidade ela vale por si mesmo, ela vale por si só. Não importa o que ela me proporciona, eu sou espiritualizado e eu me suporto nisso, independente do que vai acontecer. Numa análise extrínseca, é como se a religiosidade, a espiritualidade precisasse me atender. E é natural que para esse indivíduo que tem esse tipo e essa perspectiva, né, essa orientação mais extrínseca, a relação dele com o sagrado não é tão perfeita. E talvez em algum momento ou outro não seja tão salutar quanto para aqueles que possuem uma orientação mais intrínseca. São vários fatores, e por que eu estou falando isso? Para que a gente possa também olhar os estudos científicos e perceber. Será que esse estudo científico apenas está querendo chegar a um determinado objetivo? Para que a gente não se envolva com uma pseudociência. Quando eu tenho um artigo em que busca a todo custo provar algo, eu estou utilizando dos elementos da pesquisa para algo que eu quero. E isso não é ciência.
né? A ciência ela precisa dizer: olha, eu fui lá, eu investiguei, eu vi que nós tivemos esse tipo de melhoria, esse tipo de piora, eu vi que aqui eu consigo investigar, aqui eu não consigo investigar, e não pensar que tudo é perfeito, que tudo é maravilhoso. Muitos artigos que falam sobre espiritualidade, sobre saúde, sobre, né, essa relação da medicina e tudo mais, ele, na verdade, tende a chegar num determinado objetivo, tende a induzir esse indivíduo a acreditar sobre algo, e esse tipo de estudo a gente precisa ter um pouco, pisar no freio para avaliar qual é o pano de fundo desse indivíduo, né. Às vezes até a espiritualidade foi muito boa para ele, mas qual é o pano de fundo dele? Às vezes ele tem uma história que, independente da presença da espiritualidade ali, ele tenderia realmente a melhorar. Então, talvez não tenha sido a espiritualidade esse fator promotor, né. Mas mesmo assim, olhando tudo que a gente tem hoje, Danilo, a gente reconhece, e a gente precisa, levar isso em consideração. Quanto mais espiritualizado, quanto mais religioso, melhor tende a ser a nossa perspectiva de saúde, né. Menos viciação, menos envolvimento nas perspectivas dos distúrbios mentais. Quando se envolve, tende a regredir, a sair dessa situação mais fácil, mais rápido, maior saúde física. Os poucos estudos que falam ainda discutem e se percebe uma melhora da saúde física, e a gente pode ir um pouco além, né, que é assim, melhora a autoestima, melhora a saúde no sentido esportiva. Então tudo isso é um fator. Acho que a parte física ela é muito presente, né? Em questão de religiosidade. A maioria das religiões tratam o corpo como um templo, né? Então, você promover a saúde física, então você está fazendo um bem muito grande à sua saúde mental, Tem parte estudos que espiritual. vão mostrar pra gente que aqueles indivíduos que consideram a ideia da espiritualidade e da religiosidade como sendo algo importante, dentro da perspectiva do esporte, faz com que esse esportista, esse atleta, ele alcance melhores resultados, porque ele suporta melhor as dificuldades, né. Então, tem esse aspecto também. Se a gente for desmembrar, isso vai só aumentando, né, as relações que a gente identifica. Mas sim, relações na massa positivas. E por isso mesmo a gente precisa considerar essa espiritualidade como um elemento a ser utilizado dentro desse meu tratamento ou dentro desse meu acolhimento. Às vezes não é do tratamento, mas é do acolhimento. O camarada vai morrer, já está lá, não tem o que fazer, ele está recebendo só a paliação. Mas aí tem o âmbito da perspectiva psicológica, mental, espiritual, essa ideia do indivíduo, integral, as multidimensões que compõem esse ser. Será que nós estamos envolvendo e acolhendo-os nesse sentido? Eu preciso também abraçar isso para que o outro tenha qualidade de vida dentro do pouco de vida que ele tem. Não só ele, né? A família também. A família Acho que também. quando a família Exato. eu por trabalhar em emergência, eu vejo muitas mortes, infelizmente. Sim. E na maioria das vezes onde o paciente vai em paz, digamos assim, a família ela tem Uhum. mais Sim. tranquilidade, a família, a parte emocional fica Sempre. mais, mais equilibrada. Sempre. Imagine você, o camarada, ele sabe que vai morrer e ele sabe que vai deixar esposa e filhos. É óbvio que se ele acredita que a família está bem, se ele acredita que a família vai ter um suporte, se a família acredita que ele vai ter um suporte. Então, se ele acredita em todos esses aspectos, é óbvio que esse deixar, né, o corpo físico se faz de maneira também mais saudável, se faz de maneira mais salutar. A grande questão, Danilo, é todos nós vamos morrer. A morte faz parte da vida, né? A morte faz parte do processo de vida. Todos nós iremos entrar em algum momento dentro da nossa perspectiva de finitude. E entrar na perspectiva de finitude, de terminalidade, faz com que você, com que eu, com que ele pense sobre e agora? E o depois? Para onde eu vou? De onde eu vim? É por isso que estudar sobre espiritualidade é filosófico. Para onde que eu vou? De onde que eu vim? Qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu destino? Então, se todos nós vamos estar diante dessa perspectiva, é natural que, em algum momento, a gente precise discutir sobre isso. Seja com o familiar, seja com o
profissional médico. Tem alguns estudos que vão fazer uma análise e ele diz assim: olha, aqui no Brasil a maioria, a massa é religiosa. E dentro dessa massa religiosa, quando se discute sobre você gostaria que o seu médico trabalhasse com você aspectos da sua espiritualidade, a massa, 85% dizem sim. Então, se eles gostariam, no momento de terminalidade, que seus profissionais cuidassem desse aspecto numa consideração, porque muitas vezes, Danilo, é apenas a consideração. A senhora acredita, dona Joana, em Nossa Senhora, então vamos fazer uma oração para Nossa Senhora. Às vezes é isso. Essa consideração da crença do outro, e aí é crença, né? Poderia ser religião, espiritualidade, qualquer outra coisa, é crença. Se aquela crença é de auxílio, por que não dar a mão a ela e seguir com ela dentro desse aspecto? Ninguém vai deixar o tratamento médico, ninguém vai seguir um caminho místico, mas a gente vai considerar a pessoa humana dentro da dignidade que ela merece. Bom, Sérgio, o papo realmente está muito produtivo. Eu realmente estou aprendendo bastante e acho que eu estou acabando até me interessando por o tema um pouco mais. É, Quando a gente fala de espiritualidade, a gente conversou até agora sobre as questões de introdução, como o paciente recebe essa parte, como a ciência vê essa questão de espiritualidade e religiosidade. Porém, a gente precisa falar também dos desafios, né? Quais os principais desafios que você encontrou na implementação, principalmente da espiritualidade, em relação à medicina? E quais os desafios éticos que o profissional ele pode encontrar nesse contexto? Danilo, a gente vai voltar naquela fala, naquele momento em que a gente discute sobre o preparo, né? Se esse aluno ele não está sendo preparado, se esse médico se forma e ele não foi preparado para lidar com esse aspecto, a gente já tem um problema imenso, né? E eu acho que esse tem sido talvez o maior dos problemas, porque como você não conhece da temática, você tem medo de exercer aquilo ali. Então, quais são os maiores problemas que a gente encontra hoje? O médico que tem medo de impor a sua religiosidade, espiritualidade ao paciente, ou ele não acredita na espiritualidade e na religiosidade do paciente. Então, essa questão de em que momento eu posso entrar, será que eu estou sendo invasivo? Será que eu não estou sendo invasivo? Esse é o ponto central que talvez se nós conseguíssemos, com a educação nesse aspecto, dirimir, a gente tivesse bons problemas resolvidos, né? E aí, para isso, o que é que a gente encontra? Ora, como é que esse profissional médico ele vai fazer esse momento de entrar nesse aspecto da espiritualidade? Hoje a gente tem alguns questionários, como o questionário Hope, o questionário FICA, que na verdade são questionários de anamnese espiritual, que não precisam ser feitos de forma separada. A gente pode incluir isso dentro da anamnese normal. Quando a gente pergunta ao paciente se ele tem alguma religião, se ele está engajado em alguma comunidade religiosa, ou se a gente pergunta para o paciente o que é que dá sentido à vida dele, a gente já está buscando esse aspecto transcendental. Se ele tem alguma coisa que ele considere sagrado, enfim, nesse momento eu já estou buscando e entendendo, ele é dessa religião, ele não tem, ou ele tem, isso é importante. Eu posso perguntar a ele, dentro desse questionário, há uma relação do tipo, no momento de sofrimento, eu deveria me utilizar desse aspecto para auxiliar o seu tratamento, se sim, se não. Então, buscar rastrear isso do paciente é importante, né? E a gente não percebe isso ainda, porque, enfim, a gente tem vários outros problemas gerenciais enquanto aspectos de conduta médica, mas seria um primeiro passo, se interessar. Buscar esse outro aspecto do meu paciente. Mesmo que a gente não tenha um questionário pronto ou perguntas feitas na cabeça, mas prestar atenção, às vezes é uma medalhinha de Nossa Senhora, às vezes é a roupa, às vezes é a pulseira que está usando, uma tatuagem, e aí você faz uma pergunta acerca daquilo, a senhora é devota, você acredita nisso, e ouve esse paciente, valida esse paciente, você já vai tendo um norte, uma noção.
cuidado muito para situações de urgência e emergência, em que esse paciente poderia chegar lá infartando e você perguntar, seja ele ou aos familiares, se ele tem alguma crença religiosa, né? Nesse caso, é praticamente uma sentença de morte, né? Eu estou perguntando que ele vai morrer e eu preciso fazer uma extremoção nesse camarada aqui, não é o caso. Então, nesse momento, esse tipo de fala não é legal, mas de alguma maneira buscar essa informação. Bom, então a gente já quebraria uma das problemáticas. Outros aspectos éticos envolvidos é a questão exatamente dessa imposição de crenças. Esse profissional médico que vai lidar com esse paciente, ele precisa ter a atenção e o cuidado no paciente. É o outro que importa, não sou eu que importo. Então, se é o outro que importa, por que que eu vou julgá-lo na perspectiva da sua religiosidade? Imagine que nós estivéssemos recebendo numa urgência, numa emergência, um paciente que se machucou diante de um culto religioso específico de origem africana. Então ele já chega paramentado com as suas vestimentas de crença, ele chega cheio dos seus aspectos litigiosos, dos ritualísticos, e só de olhar dentro da nossa sociedade, a gente sabe que ainda tem a perspectiva do preconceito. Então é muito comum ouvir o relato de vários profissionais que estão diante dos pacientes relatando essa dificuldade porque tem medo, porque acredita que aquilo não é de Deus, ou não é disso, ou não é daquilo. Então, a perspectiva da imposição das suas próprias crenças para o outro. O outro é individual, o outro é plural, o outro não sou eu. Então, o que que o outro é? E como eu posso promover saúde ao outro, sem considerar, obviamente, aquilo que eu sou, não deixando de considerar quem se é, mas é óbvio que se há uma e sem interferir, se há uma objeção ali, né, porque eu não concordo com aquele tipo de conduta, tudo bem, é só a gente pedir para que um outro profissional médico, faça o que tem que ser feito, e eu me abstenho daquele tipo de consulta, daquele tipo de pessoa, enfim, o que seja. Mas é importante lembrar isso, ali nós estamos para o outro. No momento que nós saímos da faculdade e vamos a um hospital, junto do projeto de medicina e espiritualidade, a gente está ali não é para olhar a nossa espiritualidade. E é vivida também, né? Mas é sobretudo para proporcionar para ele, para o outro, um momento de reconexão do outro. Agora, é óbvio que por muitas vezes a gente se faz da nossa para chegar naquele outro. Então, o respeito, a perspectiva aberta, estar aberto ao outro, eu acho que são pontos fundamentais para que a gente possa quebrar alguns paradigmas que ainda existem dentro dessa relação de saúde, de medicina, de cuidado, de espiritualidade. Realmente, Sérgio, é uma aula. É uma aula de ouvir. São muitas coisas, né? A gente não consegue resumir, dada a complexidade, em 1 hora, 10 minutos que a gente está respondendo ali. Mas são muitos aspectos, a gente precisa olhar cada aspecto de forma individualizada e tentar trabalhar com esse aluno, que é o futuro médico, as várias possibilidades para aquilo ali. Inclusive, poxa, como é que eu posso acolher a religiosidade se eu não conheço dessas religiões? Então, olha a importância mínima desse profissional, desse aluno, ter um aporte. Quais são as religiões mais comuns? Acredita em quê? Né? Crê em reencarnação, não crê em reencarnação? É o Exu ou é o santo? O que que é? Eu preciso saber. Porque quando o outro me fala, eu consigo perceber o outro. E existem várias, né, experiências nesse sentido, em que mostra para gente o quão importante é o grupo que faz parte do projeto de extensão ser plural. Eu tenho uma religião, a nossa colega tem outra, o outro colega tem outro, porque dessa maneira a gente consegue acolher. E é interessante como tem momentos que as minhas crenças, elas ali parecem que não fazem muita mas aí vem o colega do lado com a frase já que ele gravou, que tá certo da Bíblia, pá, e entra com tudo e aquilo é um bálsamo para tantas pessoas que estão ali, né. Por isso essa pluralidade e a importância de nós conhecermos as diversas, né. Acho que a faculdade, a Medicina do Sertão, ela proporciona para a gente uma experiência em relação à extensão muito produtiva. Sim. A gente esse semestre, né, eu sou do segundo período, Tássio, que tá aqui
também é da minha sala, nós tivemos muitas visitas, fizemos, acho que 5 visitas, né, Tássio? 5 visitas a grupos diferentes, né, de religiões Sim. diferentes, de espiritualidade diferente, onde essa sua fala ela entra muito bem no contexto do que nos foi dito por eles. Sim. Que em relação à dificuldade, o preconceito é unânime É. em todas, né? A falta de entendimento da sociedade para com em relação à sua espiritualidade, à religiosidade de cada grupo, também atrapalha muito essa falta de estudo, até falta de um pouco de interesse. Sim. E em relação às condutas médicas que sempre foram que sempre fizeram com os integrantes desses grupos, a principal queixa deles realmente era o não conhecimento e o medo. Às Isso. vezes, o medo do médico em tratar desses pacientes por um não conhecimento, né? Esse apanhado geral sobre religião e espiritualidade. Tem uma outra coisa muito interessante que é um gargalo, que é a ideia de que a espiritualidade e a ciência não conversam. E isso já caiu por terra, Danilo. Dentro dos estudos, não é bem assim, tá? Quando a gente vai avaliar, não é bem assim. Mas a gente percebe que ainda há principalmente dentro do meio científico, uma ideia de segregação absoluta, né? Religião, ciência. E aí, se eu sou um profissional da medicina baseada em evidência, então espiritualidade e religiosidade não é para mim e não é por aí. Justamente por isso que a gente Eu tenho tem uma tem tem uma um teve um momento, um acontecimento dentro das ações que a gente exercia. Normalmente a gente passa leito em leito com uma musicoterapia e normalmente é uma música mais de cunho religioso, né, pra gente refletir sobre a vida, para dar suporte, para dar apoio e normalmente, os hospitais pedem para que a gente não vá nos leitos integrais, né, por conta da condição daqueles pacientes. E de fato discutir espiritualidade para a saúde em pacientes com transtorno psiquiátrico é difícil, é dificílimo. Exatamente, não é um campo e um caminho muito fácil. A gente fez todos os leitos possíveis, lá saímos, no final chegou um enfermeiro e disse: "Professor, tem uma pessoa que tá chamando muito vocês num leito lá específico". Eu disse: "Ah, então vamos lá". Aí pegamos novamente toda a equipe, o músico, o violão e fomos para lá, era um leito integral. Foi um dos pacientes de transtorno mental, estava amarrado na cama e ele tinha pedido para que a gente fosse lá. E aí o músico começou a tocar o violão e ele se sentiu muito inspirado, então ele começou a fazer uma música. Ele começou a, criar essa música, né, a compor a música. Na hora, e o mais interessante é porque o paciente que chamou cantava a música. E eu dizia assim pra mim, eu dizia assim: "Eu não conheço essa música", eu cantava a música no refrão, mas eu não conhecia a música, mas o paciente sabia a música, ele conhecia a música, ele cantava a música, e ele estava muito inspirado, tocando e cantando, e o paciente cantando, e quando terminou, eu disse assim: "Ah, rapaz, eu não conhecia essa música". Aí ele disse assim: "Mas é porque eu compus ali, naquela hora". Aí eu disse: "Ah, que bom, você compôs, mas o paciente que chamou, ele já sabia da música", né. Então tem muito dessas coisas, né. Então, assim, isso mostra o quão esse mundo é um mundo a ser trabalhado, é um mundo vasto, precisa de profissionais preparados e precisa realmente levar em consideração aquilo que não é puramente a matéria. A gente fala de um modelo biométrico, a gente enquanto saúde pública, a gente questiona um modelo biométrico, mas a verdade é que a gente ainda tem muitos profissionais unicamente trabalhando este modelo, né, da cura do corpo unicamente sem consideração daquilo que é plural para o outro. Eu acho que cada vez mais a medicina ela tá trabalhando. É um processo É um lento, processo é um lento. processo muito devagar, que requer muita calma, paciência e estudo, mas Isso, a e gente tá precisa de avançando. calma. E calma mesmo para que a gente não coloque o carro na frente dos bois, né, não pise, errado, porque esse pisar falso pode ser, vital, né, e a gente não pode correr esse risco. Sérgio, para a gente poder finalizar,
eu gostaria que você nos passasse algumas referências, né, ou opções de livros, algum estudo que você realmente acha que pode ser é, mais para introdução, né, de quem quiser. Vamos lá. A gente tem hoje, o Brasil é hoje o quinto país que mais publica sobre as relações de saúde e espiritualidade. Isso é maravilhoso. A gente é o 13º no ranking mundial, mas quando a gente fala dessa temática de espiritualidade, saúde, religião e saúde, a gente é o quinto. Então a gente tem muita coisa já produzida aqui. A gente tem uma galera grande do NUPS, que é o Núcleo de Estudos em Pesquisas de Espiritualidade, que é lá da Faculdade de Juiz de Fora. Então, eu acho que dá para a gente buscar, né? Bota no Google aí, pesquisa essas informações, busca esses profissionais que estão relacionados com essa discussão, porque tem muita coisa já boa em português. Tá? Que a gente pode pegar como um primeiro passo. E eu acho que tem um grande nome, que é o Harold Koenig, que é um nome mundial, conhecidíssimo nas relações da saúde e da espiritualidade, e o cara ele elaborou um que a gente chama de Handbook of Health and Religion, acho que é Religion and Health, né? Handbook of Religion and Health, que é, na verdade, um grande apanhado. Tiveram 3 edições, tem, parece, não estou enganado, 2001, 2012, 2023, são 3 edições diferentes, em que lá ele compila todos os artigos e revistas que discutiram sobre esse tema e nos trazem informações acerca dessa relação. Então, se alguém precisa pegar uma bíblia dessa perspectiva, é o Handbook of Religion and Health. Descrição aqui, certinho, tu me passa. Sérgio, eu gostaria que você nos falasse a sua rede social, né? O seu arroba aí, principalmente do Instagram, para que o pessoal pudesse te seguir e ver a sua vivência, tanto profissional. Muito bem, então vamos lá. O Instagram é o @Sérgio Rocha 13. Antigamente, Danilo, eu tinha mais tempo, confesso, e publicava mais. Hoje eu tenho bem menos tempo, publico bem menos, mas está lá, tem material, dá para ver, sempre tem uma coisa ou outra. Então, @Sérgio Rocha 13. Vamos lá, vamos vamos fazer um bate-papo lá. Pessoal, eu gostaria de falar para vocês que todo o material que o Sérgio nos disse aqui agora vai ficar aqui na descrição, tá? Juntamente com o arroba dele lá e o de todo mundo aqui da nossa produção. Sérgio, eu gostaria realmente de agradecer imensamente a você por ter aceitado esse convite. Acho que já tinha passado um pouquinho da hora. A gente já tinha conversado antes sobre esse projeto do podcast, só que ele demorou a acontecer. Porém, estamos aqui. Foi um prazer imenso. Tá, em nome de toda a equipe que está aqui por trás das câmeras, em nome do nosso coordenador Michel. Agradeço demais sua visita, foi muito produtivo. É uma entrevista muito dinâmica, produtiva, de vasto conhecimento. Acho que você nos deu referências muito boas, tá? Para quem quer começar no assunto. E é isso, pessoal. O nosso podcast, ele tem esse intuito, tá? De oferecer não só para a comunidade médica, mas para a comunidade de uma forma geral. O intuito da faculdade é esse, o intuito do projeto de extensão também vai ser sempre esse. Informação com evidências científicas, com profissionais extremamente qualificados, como é o caso aqui do nosso professor, doutor Sérgio Rocha. Tá? Agradeço demais, Sérgio. Muito obrigado. Danilão, obrigado. Eu que agradeço. Agradeço vocês, agradeço o carinho com que fui recebido, agradeço pelo convite, agradeço ao professor Michel pela oportunidade de estar aqui. Contem comigo, vamos discutir sempre medicina, saúde e espiritualidade.